Olá, sejam bem-vindos, vocês que acompanham a programação da TV Câmara, Canal 4, da NET e pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado pela audiência. Este é o programa Câmara Cidadania e uma vez por semana trazemos um convidado profissional do direito para tirar dúvidas e explanar sobre direitos e deveres do cidadão. Hoje estamos recebendo em nosso estúdio a doutora Elaine Ferreira, que é coordenadora do Departamento Jurídico do Sindicato dos Servidores Municipais de São José do Rio Preto. Muito obrigado pela presença, doutora. Gostaríamos já de início saber, os órgãos públicos podem negar certidões sobre informações que estejam arquivadas em seu poder? Bem, essa é uma questão bastante crucial na situação dessa relação entre o cidadão e a administração pública. Todo mundo sabe, teve agora atualmente, foi uma coisa bastante divulgada a questão da lei da transparência, que nos muito, assim, era um anseio muito antigo, né, de todo cidadão brasileiro, porque tudo que diz respeito à administração pública sempre parece que está um pouco escondido, está um pouco escuso, coisa parecida. Ocorre que essas questões, informações que dizem respeito ao cidadão, ou aquelas que são de ordem pública, elas são obrigatórias pelo poder público. Isso está previsto na Constituição Federal, desde 1988, e, por incrível que pareça, passado todo esse tempo, ainda nós temos muita resistência pela administração pública, seja ela de nível federal, estadual, municipal, para fazer esse movimento, porque sempre parece que é algo que não se pode falar ou algo que não se possa estar informando. São muitas as reclamações que a gente recebe, tanto seja no escritório, seja, né, nas atividades que eu desenvolvo nesse sentido. Então, nós temos algumas situações mais simples, outras situações mais complexas. Situação mais simples, eu pedi qualquer tipo de certidão, que a gente chama de direito de petição, e me foi negado. Ainda dentro do âmbito administrativo, é possível se recorrer, fazer alguma coisa que faça com que, olha, o que eu estou pedindo é um direito, e acaba se conseguindo. Não conseguido no âmbito administrativo, aí não resta outra possibilidade a não ser no âmbito judicial. E aí nós temos alguns, que são aliás, de vários, mas vamos falar sobre os básicos, as ações básicas que nós temos para o cidadão fazer valer o seu direito. Um é o mandado de segurança, né? A outra, dependendo do assunto, é uma eventual ação popular. E ainda, dependendo de outro assunto, teria mandado de injunção. São três ações básicas que o cidadão pode estar atuando em seu nome legitimamente para conseguir eventualmente fazer valer um direito, dependendo do direito que ele tem, que está se discutindo. Ok, doutora, o que é agora direito líquido e certo, que também é protegido pelo mandado de segurança? Sim, então esse é muito importante, porque é diferente a gente falar, eu acho que eu tenho um direito, ou as leis nem sempre são totalmente claras. Aliás, se elas fossem bastante claras, não dessem vazão à interpretação, a gente não teria os problemas que nós temos e os juízes não estariam aí, né, com todo esse trabalho que tem. Sempre requer uma certa interpretação. A lei determina direito líquido e certo aquele que é praticamente incontestável. Praticamente incontestável. Tanto é que o mandado de segurança é uma ação que ela não permite a que a gente chama de fase probatória. Você não precisa fazer prova. É tão claro, é tão nítido o seu direito que está sendo negado, que não precisa. Só que é claro, é nítido. Aí a gente vai lá e pede. Só que quem tem que dar, não dá. Então aí o único instrumento seria realmente o mandado de segurança. Inclusive porque é possível a gente se conseguir uma liminar, por exemplo. Às vezes o direito que você está pretendendo exercer tem que ser exercido naquele momento. Não pode esperar. A gente sabe que as ações judiciais, elas demandam tempo. Hoje em dia está bastante complicada essa situação. Então, se eu não exercer agora, se for exercido daqui a meses ou daqui a alguns anos, a minha perda será muito grande. O dano já vai ser irreversível, que a gente chama, né? Então, aí é possível, inclusive, a concessão de uma liminar no judiciário. Mas basicamente seria isso, o direito praticamente incontestável, ou seja, a lei me garante categoricamente esse direito, me está sendo negado por qualquer outro tipo de interpretação que cabe
à administração, e aí eu tenho que tomar essas providências. Isso acontece assim muito em casos eventualmente de previdenciários, de pensões, aposentadorias, essas coisas que a lei garante, que por um motivo ou outro, né, o órgão previdenciário nega. Isso é muito comum, muito comum. E aí a gente chama também a pessoa ou aquele que está exercendo atividade pública em nome da administração pública, que normalmente é o seu servidor, seja ele concursado, comissionado, seria a autoridade coatora, né? A gente tem que ter essa nomenclatura. Quem está negando esse direito, né, chama-se autoridade coatora, então é isso, é uma ação para fazer valer um direito contra um ato de uma autoridade coatora. Tá certo, doutora. Nós vamos agora para as ruas. Tem uma pergunta para a senhora. Doutora, se eu tiver um pedido negado por um órgão público, o que eu devo fazer? Marcelo, a gente vai voltar um pouco na questão da primeira pergunta, que é justamente isso. Você foi em qualquer órgão público, seja ele, vai lá, vamos dar um exemplo, no Poupa Tempo aí, e fazer algum pedido e teve esse pedido negado por qualquer justificativa. Vamos partir do pressuposto que a negativa que foi dada, ela não é justificável, vamos dizer. Às vezes a gente tem pessoas que às vezes pedem algumas coisas que realmente não podem ser concedidas. Foi lá ao renovar uma carteira de habilitação ou foi fazer alguma coisa que por algum motivo não teve solução. Voltamos à situação assim, olha, você pode ainda tentar argumentar para ver se consegue, através de um argumento jurídico ou através de um argumento lícito, conseguir resolver isso administrativamente. Não conseguindo, aí vai ter que utilizar justamente dos meios judiciais e, dependendo realmente do que for, o mandado de segurança é a ação mais apropriada nesse sentido. Doutora Elaine, quem que pode entrar com um mandado de segurança? Essa é uma pergunta muito pertinente, porque a gente tem dois tipos de mandado de segurança. Nós temos o mandado de segurança individual, ou seja, no caso meu, eu fui pedir uma situação e me negaram, eu sou legítima, desde que eu seja maior, tem aquelas questões de requisitos legais, e entro. Ocorrem essas situações onde são violados direitos coletivos, que atingem uma boa parcela, né? Seja da população, ou seja de algum grupo, associações, sindicatos, enfim, de algum grupo. E aí a gente está falando de um mandado de segurança coletivo cuja legitimidade aí vai ser exclusivamente dos órgãos que o representam. Sindicatos da categoria, associações desde que legitimadas, né, formalmente constituídas. O Ministério Público, em algumas situações, também tem legitimidade para propor esse tipo de ação, dependendo do assunto, se o assunto for de prerrogativa do Ministério Público, porque algumas são, outras não são. A coisa boa do mandado de segurança coletiva é porque ele já dá uma solução ampla, maior. Ele atinge um grande número de pessoas que acaba se solucionando de uma forma mais rápida, né, para todos eles, porque senão cada um teria que entrar com a sua própria ação, e um grupo que já se resolve de uma maneira só, né? É diferente do individual. E é muito estranho porque assim, também, se existe uma segurança coletiva, nada obsta que a pessoa que faz parte daquele grupo também entre com o individual. Um não vai interferir no outro, porque se você entra com o individual, automaticamente você sai do coletivo. Só que aí a gente não sabe se quem sai primeiro, o que acontece primeiro. Tá certo, doutora. Nós vamos para mais uma pergunta lá nas ruas. O que é preciso para se trabalhar no serviço público? Eurípides, primeiro passo para se trabalhar no serviço público hoje é prestar um concurso público. Isso, desde a Constituição de 1988, se tornou uma condição essencial. Ninguém mais trabalha em qualquer nível do serviço público, seja a própria administração direta, seja as autarquias, seja as empresas públicas, sem um concurso público. E para isso tem todo um caminho a ser percorrido. Mas, basicamente, você precisa, primeiro, cumprir com os requisitos para se prestar esse concurso público e se candidatar e aí cumprir todas assim, as etapas necessárias. Doutora, pegando o gancho até nessa pergunta do nosso telespectador, eu gostaria de saber uma coisa. Há editais, diversos editais, inclusive em alguns estados, que estão exigindo que a pessoa esteja com o nome limpo. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que isso é uma aberração.
né, até do ponto de vista jurídico. Modernamente, o direito ele vem, inclusive assim, se adaptando a uma nova sociedade. Eu advogo há 26 anos e as coisas eram muito diferentes no momento que eu me formei, tudo mais do que é hoje. As questões sociais foram borbulhando e que bom, né, que o direito vem se adequando. Existe um princípio constitucional, né, chamado de isonomia, e que ele deveria ser levado realmente a isso, que todos são iguais perante a lei. E todos é todos mesmo, independente de qualquer cor, raça, religião, seja lá o que for. Então, assim, um edital de concurso, ele deve ser claro, muito claro, mas ele deve realmente pedir para essas pessoas aquilo que diz respeito à competência para você desempenhar a função para a qual vai ser necessário. Ter um nome sujo ou limpo hoje em dia não me pareça ser, né, um demérito ou não. As pessoas têm dificuldades, todas as pessoas têm dificuldades. Então, esse tipo de exigência ou alturas mínimas, a gente já sabe que deu problemas sérios com relação a editais da Polícia Militar, com relação à altura mínima, ou seja, vou ser um pior ou um melhor profissional porque falta 2 centímetros do que foi pedido, ou tipo físicos, enfim, qualquer diferencial que seja completamente irrelevante para o desempenho da função, eu acho que é incabível. Cabe sim, inclusive, ações para nulidade desse edital e começar tudo de novo. O básico que deve existir é o quê? O concurso é para determinada função. O que aquela função exige? Exige tais e tais e tais e tais critérios, competências, escolaridade, enfim. Hoje tem a questão, também teve uma discussão muito grande com relação ao teste psicológico, que até algum tempo atrás os concursos faziam como classificatório, hoje ele já é eliminatório. Por conta, a gente sabe também, de alguns casos que ocorreram, né, de alguns servidores que acabaram sendo aprovados e que no desempenho depois da função demonstram algumas dificuldades desse ponto de vista e acabam com afastamentos, essas coisas todas. Aí vieram me questionar há pouco tempo, né? Olha, se o edital, nesse aspecto, está prevendo como... E aí o que mudou? Porque antes era classificatório, agora é eliminatório. Não importa. Ele sempre existiu. O fato de ser classificatório e eliminatório é legal. Desde que as regras para a aplicação desse exame estejam nítidas e claras. Então, vai ser aplicado em questões assim, 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 foram elaborados assim, 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 ou seja, sejam objetivos, eles não deem margem, nenhum edital que dê margem para interpretação, para questões subjetivas, para que o examinador, fique somente na mão do examinador uma questão, vou avaliar se, na minha opinião, isso já é problema. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já já com o Câmara Cidadania. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? A Itilane passou por isso. Esse é um caso bastante grave. A senhora foi atropelado por um carro de grande porte, talvez com velocidade alta. A nossa vida pode mudar muito rápido. E olha, eu de fora, sou da família dele, imagina quem é da família, sabe? Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. O Câmara Cidadania está de volta aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET, e você pode também acessar o site www.riopreto.sp.leg.br. Hoje nós estamos conversando com a doutora Elaine Ferreira, que é assessora jurídica do Sindicato dos Servidores Municipais de São José do Rio Preto. Doutora, o que é uma ação popular? É uma ação muito bacana, que poucas pessoas têm conhecimento com relação a ela e poderiam usar um pouquinho mais, na minha opinião, é claro.
A ação popular é uma ação que qualquer cidadão pode ajuizar, desde que, e o nosso conceito ainda de cidadania, ainda, no fundo da Constituição, é quem é eleitor. Esse conceito está sendo bastante discutido nos tribunais ultimamente, porque se quem não é eleitor não é cidadão, né? Então, um pouco, eu acho até bom questionar isso, porque na verdade essa lei é de 1969, que classificou o cidadão, ou caracterizou o cidadão como eleitor. E hoje a gente já está discutindo, que é muito bom, porque acredito que quem não é eleitor também é cidadão. Enfim, pelas regras atuais é assim. E ela pode ser oposta, né, ou proposta contra qualquer ato da administração pública, contra o patrimônio público, patrimônio histórico e cultural, contra o meio ambiente e contra a moralidade administrativa. E esse é um aspecto que eu gostaria de abordar um pouquinho melhor em relação à moralidade administrativa, porque me parece um assunto ou um tema ou uma característica subjetiva. O que é a moralidade administrativa? A gente sabe que é tudo aquilo que a gente espera dos nossos governantes. Porém, do ponto de vista jurídico, é exatamente o exercício do seu papel de administrador público, seja aqueles que foram eleitos, sejam aqueles que concursaram, sejam aqueles que são comissionados, ou seja toda essa gama de pessoas que estão exercendo a função pública, de agir com lisura, de agir com transparência, de agir com ética, de agir com respeito ao dinheiro público, com respeito ao cidadão. Portanto, a gente sabe que no nosso dia a dia, e dadas as violações que nós conhecemos, porque existem serviços extremamente precários, de saúde, de educação, né, isso no país inteiro, é uma ação muito interessante se abordada por essa questão. Porque né, e essa realmente é a minha opinião, que eu peço até licença para dar, no termo de vista de moralidade, a gente tem muito, ou nossos, né, governantes têm um pouco mais a aprender e a exercer, na verdade. A gente está aí nos noticiários todos os dias, a avaliação é fácil. Porém, o cidadão comum tem um instrumento que possa vir trazer isso a ser pelo menos discutido pelo judiciário. E quanto mais discutido, e eu sou muito a favor de trazer essas questões para discussão, porque quanto mais discutido, às vezes até independe se ganha, se perde-se, é importante levar a discussão. Porque ela vai fomentando, de alguma forma, uma reflexão em cima dos assuntos. E eu acho que só a gente mexendo com tudo isso, principalmente aquele cidadão comum, aquele que está, né, em casa, que vai para o posto de saúde, que precisa de uma vaga numa creche, tudo mais, dele saber, dele estar informado, que ele tem a possibilidade de estar discutindo isso, e não receber tudo pronto, é assim mesmo, eu não posso fazer nada. Pode, sim. Então, eu acredito numa sociedade melhor através dessa reflexão. E, se a gente tem um instrumento, acho bem bacana que fosse utilizado. Doutora Elaine, e quem pode entrar com ação popular? Qualquer cidadão. É aquilo que eu falei no começo para você. Desde que ele seja, hoje, né, por enquanto, eleitor, eu acredito que essa lei vai acabar, seja maior de idade, seja eleitor, ou seja, né, tenha lá o seu título de eleitor direitinho, esteja em dia lá com suas obrigações eleitorais, ele pode, lógico que tem que ser através de um advogado, né, mas pode, olha, está acontecendo uma situação que me indigna, que possa, lógico, ser encaixada nessas 3 requisitos que ela fala, que é o lesar o patrimônio público. E aí, qualquer ação da administração que se entenda que possa vir a lesar um patrimônio, vamos supor que está acontecendo alguma coisa parecida. A Praça Cívica aí está numa discussão atualmente com relação a virar rodoviária, que isso poderia ser tido como uma lesão ao patrimônio público, que a população entende que ela é mais importante como ela está do que se tornar um terminal rodoviário. É uma situação, um exemplo clássico da nossa cidade, né? O meio ambiente, mesma coisa, desmatamentos, derrubada de árvores, também é possível, e aí é possível, inclusive, se obstar que aconteça, né? E a questão da moralidade, né? Qualquer ato praticado por qualquer ente público, né? Que a gente chama de ente público, seja aquele que foi eleito, seja aquele e que venha de encontro aos conceitos de moralidade administrativa, pode ser atacado na justiça. Tá certo. Doutora, vamos para as ruas novamente. Mais uma pergunta do telespectador. Doutora, eu passei no concurso, e agora? William, você passou no concurso, e agora? A expectativa é muito grande, né? Todas as pessoas hoje que prestam concurso público, e é um filão aí que está sendo muito explorado, todo mundo quer fazer concurso público,
a expectativa é assim, eu quero prestar o concurso e eu quero trabalhar. Né? É assim que acontece. Só que nem sempre, ou melhor assim, nem sempre não, quase nunca é assim. O concurso tem etapas. Então ele vai ter um edital, que vai ser publicado, vai ter as provas, vai ter a aprovação das provas, tá, terminou, passei. Só que ele tem uma validade, normalmente ele tem uma validade, a regra geral é 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Ou seja, nós estamos falando de 4 anos aí que, dependendo da sua classificação, dependendo de você pode ser chamado no decorrer desse período. Ai, mas eu tenho que ficar esperando esse tempo? Sim, tem. O que não pode acontecer é questão de ordem, observe bem a ordem classificatória, ser chamado alguém na sua frente que passou para trás, né, que passou por uma ordem menor, enfim. Mas dentro da validade do concurso é necessário que se espere que seja realmente chamado e impostado, e pode até acontecer de não ser chamado. Porque existem algumas situações que abre-se concurso para algum tipo de preenchimento de 10 vagas, mas aí por alguma reorganização interna essas vagas se alternam em números e aí acaba-se, tem muita gente que já aconteceu isso também. Doutora, aproveitando essa pergunta que foi feita, o que a senhora acha desses cadastros reserva? O governo me parece que há tempos, eu não sei se através de uma lei ou através de uma menção, parece que ia acabar com essa coisa do cadastro reserva, e a gente vê nesses concursos, principalmente de tribunais, cadastro reserva, mais cadastro reserva, e eu acho assim, até uma opinião própria, as pessoas às vezes estudam, né? Gastam seu dinheiro em cursos para concursos, enfim, e às vezes se aplicam normas para se prestar determinados concursos, só que não há segurança para essa pessoa, se vai ser chamada ou não. O que a senhora acha? Pois é uma das coisas que a gente discute bastante, até porque o fomento ao concurso público está muito grande. Dadas algumas vantagens que realmente o serviço público oferece, que eu não acho, sim, também na minha opinião, que sejam tão vantajosas assim, mas enfim, hoje em dia as pessoas, a grande maioria, querem trabalhar para um ente público porque entendem que lá eles estão seguras, enfim. E ao mesmo passo, o que acontece? A administração pública vem entravando esses processos de forma muito, eu diria, pouco, eu queria achar um termo assim, bem tranquilo, mas assim, pouco recomendável, né? Porque é simples, eu tenho um número de vagas, porque o servidor se aposentou, porque se exonerou, porque foi embora, e tenho demanda, ou porque tem um déficit mesmo, porque o município cresce, porque a cidade cresce, porque o estado cresce, eu tenho lá um número de vagas disponíveis. Simples, é fazer um certame e chamar as pessoas. Na verdade, quando eu falei há pouco, né, respondendo a pergunta da rua, são 4 anos, não precisaria nem ser disso. Aliás, o concurso deveria existir com o número de vagas que já estão abertas, e de imediato chamar aquelas pessoas e acabou. Né? Tudo bem, a gente fala, mas depois de 2, 3 meses abre mais vagas e a gente tem que fazer tudo de novo, é um processo caro. Tá, então tudo bem, vamos fazer uma validade, de 1 ano, eu acho que seria plausível. Agora, esses instrumentos, reserva de vaga, não chama, olha, tem, mas não tem. Né? A gente sim, tem coisas que não dá para entender, na verdade. Ou é melhor que a gente não entenda. Tá certo, ou é doutor. melhor que a gente não entenda. Tá certo. Nós vamos para mais uma participação nas ruas. Doutor, é verdade que o servidor público nunca pode ser mandado embora? Wesley, não é verdade que o servidor público não possa ser nunca mandado embora. Essa talvez seja o principal motivo que levam as pessoas a prestar concurso público, a chamada estabilidade. Uma vez eu prestei concurso, uma vez eu entrei, eu estou feito, nunca mais, que é justamente o problema da iniciativa privada, porque às vezes você está há anos numa empresa e do nada as pessoas te mandam embora, e aí realmente causa um transtorno enorme na vida de todo mundo. E no serviço público, não. No serviço público eu estou garantido. Não é bem assim. Primeiro que toda pessoa que presta concurso público, a partir do momento que ela assume, que ela toma posse, ela vai passar por uma situação chamada estágio probatório, normalmente de 3 anos. Ou seja, ela vai ser avaliada periodicamente em vários níveis, né, do seu comportamento, seja das suas habilidades, do seu potencial, em todos os níveis.
Existe isso varia de cidade para cidade, ou de estado para estado, ou da própria União, mas assim, são avaliações de 6 meses, 8 meses, enfim. Tudo bem, vamos supor que aconteceu tudo. Chama de justa causa, ou seja, aquilo que a gente chama de atos que são previstos em todos os estatutos que regem os direitos e deveres dos servidores, principalmente os deveres, se ser violados e mediante um procedimento chamado processo administrativo, o servidor pode sim ser mandado embora, inclusive a bem do serviço público, o que vai impedir de prestar qualquer outro concurso, seja para qualquer lugar que seja. Então não é assim, né? Lógico, é tranquilo desde que você seja um bom funcionário, trabalhe direitinho, aí com certeza você vai ter um emprego realmente até se aposentar. É diferente do privado que vê questões de lucro, vê outras questões de corte de pessoal, tudo mais. Mas também não quer dizer que você possa relaxar e achar que está tudo certo, posso fazer o que for, posso faltar, levar atestado e ir para o Guarujá. Não pode porque aí dá problema. Ok, doutora. Chegamos ao final de mais um Câmara Cidadania. Esperamos que o programa tenha sido de grande valia para você. Semana que vem, mais um programa, mais um profissional do direito falando sobre direitos do cidadão. Eu quero agradecer a sua presença, doutora, e nós continuamos aqui com a programação da TV Câmara, canal 4 da NET. E se você quiser, pode acessar também o site www.riopreto.sp.leg.br. Até a semana que vem. TV Câmara, o canal do Legislativo.